Samuel Queiroz aqui, continuando a resolver questões específicas de física das radiações e nuclear. Essas questões servem para as pessoas que querem fazer prova de título, SPR, provas dentro da prática de radiológica, prova da radiologia, enfim. Minhas provas também, concurso e assim vai. Então, vou aqui fazer a leitura do enunciado e a gente vai comentando as questões. No processo de captura eletrônica, vou marcar aqui captura eletrônica. Como ocorre isso? Na captura eletrônica, nós vamos ter um elétron, vou botar aqui um elétron, sendo capturado pelo núcleo. Nesse momento, eu vou ter um núcleo com excesso de prótons, ok? Eu tenho aqui um núcleo com excesso de prótons, ok? Um núcleo com excesso de prótons. Esse núcleo com excesso de prótons, um próton vai absorver um elétron e vai se transformar em um nêutron, liberando um neutrino. Isso vai competir com o processo do beta+. Tá? Se vocês lembrarem, eu vou colocar aqui embaixo, ó, no beta+, eu tenho um núcleo também com excesso de prótons. Aí um próton ele vai se transformar em um nêutron, liberando uma partícula positiva, que é um beta+, mais um neutrino. Então, no momento, né, do decaimento beta+, eu tenho um núcleo com excesso de prótons, onde um próton vai se transformar em um nêutron. No processo de captura eletrônica, ele vai competir com o decaimento beta+, mas o núcleo com muitos prótons, ele pode capturar um nêutron, ele pode capturar um elétron da eletrosfera do átomo, né? Esse núcleo ele pode capturar um elétron dos primeiros níveis ali, por exemplo, nível K, e aí um próton se transformar em um nêutron, liberando um neutrino, ok? Então, a emissão é só do neutrino, tá? Você só vai ter a emissão ali do neutrino e vai competir com beta+. Então, aqui vamos analisar as alternativas. Eu tenho um nêutron, se transforma em um próton. Não. Eu tenho um próton, se transforma em um nêutron e a emissão de um neutrino. Correto. Então, já acertamos aqui, alternativa B. Já vou para a próxima. Ok? Próxima questão. Eu tenho aqui, são dados 3 nucleídeos, X, Y e Z. Tais que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros, X e Z são isótonos, sabendo que Y tem 83 prótons e Z tem número de massa 198 e um próton a mais que X. Pode-se afirmar que o número atômico e o número de massa de X são respectivamente. Ok. Fazer de um jeito facilitar para você. Vamos lá. Pensei aqui. Vou botar assim grande assim. Eu tenho um elemento X, tenho um elemento Y e tenho um elemento Z. Ok? Entende que aqui é o X, tá? O problema fala do nucleído X, Y e Z. Esse Z aqui não é de número atômico, é o nucleído. E ele diz o seguinte, ó. Tais que X e Y são isótopos. Quer dizer que vai ter o mesmo número de prótons. Então, eu vou colocar assim aqui, eu vou botar um Pzinho aqui, ó, P de prótons, e aqui um P de prótons. Então, esses dois caras são isótopos. Y, eu vou marcar aqui também. Ó, X e Y são isótopos. Fazer bem devagar. Y e Z são isóbaros. Então, eu tenho aqui Y e Z
isóbaros. Isóbaros quer dizer que tem o mesmo número de massa. Então, vou colocar aqui um A aqui, ó, de massa, um A aqui, ok? São isóbaros. E X e Z são isótonos. Então, eu tenho aqui X e Z são isótonos. Isótonos quer dizer que tem o mesmo número de nêutrons. Eu vou botar um Nzinho aqui para eu lembrar, quer dizer que quando aparecer o número de nêutrons ali, vai ser igual ao número de nêutrons de Z, tá bom? Para facilitar. E aí, continuando. Sabendo que Y tem 83 prótons, olha, então, Y tem 83 prótons. Logo aqui vale 83. Se esse cara é isótopo com o X, o nuclídeo X, logo aqui também vai ser 83. Maravilha. E Z tem número de massa 198. Então, eu tenho aqui Z, massa 198. Logo aqui também vai ser 198, ok? Porque Z é 198, como é o isóbaro com Y, 198. E um próton a mais do que X. Ó, C tem um próton a mais do que X. X tem quanto de próton? 83, tá vendo? X tem 83. Logo, C aqui vai ter quanto? Um próton a mais, 84. Fácil, fácil. Com isso, pode-se afirmar que o número atômico é o número de massa do elemento X. Então, como eu tenho aqui o número de nêutrons, né, de X igual a Z, eu vou calcular aqui do Z. Vou colocar aqui, ó, para lembrar, nêutrons vai ser o número de massa A menos o número atômico, que é o número de prótons. Eu vou botar um Z, mas vou botar um P para não confundir, ok? Então, nêutrons vai ser igual a 198 menos 84. Logo, nêutrons vai ser igual a 114, ok? Não é isso? 114. Jóia. Logo, aqui vai ser 114. Lembrando que nos livros, tá, de química, de notação química, o nêutrons não aparece aqui no meio não, ok? Eu só coloquei para facilitar na resolução do problema, tá bom? Para eu não me perder fazendo aqui com vocês. Logo, nêutrons vai ser 114 do X, porque eles são isótonos com o elemento Z, tá? E eu preciso calcular a massa, aí ficou fácil, né? Então, a massa, nós sabemos que a massa vai ser o número de nêutrons mais o número de prótons. Logo, a massa do elemento X, quanto vale o número de nêutrons? 114. Quanto vale o número de prótons? 83. Logo, isso vai dar 197. Logo, a massa aqui vai dar 197. Com isso, eu calculei o número de prótons, que é 83, do elemento X, e o número de massa, 197, alternativa D de dado. Molezinha. Vamos para mais uma questão. A desintegração radioativa de um elemento pode ser descrita pela fórmula atividade em função do tempo, ok? Atividade em função do tempo é igual à atividade inicial a zero, multiplicada pela exponencial elevado a k vezes t. A atividade inicial, a zero é a atividade inicial, como eu já coloquei, a de t é a atividade em função do tempo,
K é a constante de desintegração. A gente chama isso de lambda nos livros, nos meus materiais também, mas o problema é que chamar aqui de K para confundir o estudante. Eu vou escrever aqui, ó, facilitar. Eu vou botar assim para vocês. Tem que A em função do tempo vai ser igual a zero vezes a exponencial de menos K vezes T. K, gente, é no nosso material, nos livros, é o lambda, tá? Que é a constante de decaimento, que vale 0,693 dividido pelo tempo de meia-vida do material, ok? Do radionuclídeo, tá bom? É importante só você saber que K é o nosso lambda, que é a constante de desintegração. Tudo bem? Ele definiu aqui, ó, K é a constante de desintegração. Então vamos lá, vamos analisar as questões, as alternativas, melhor. CK foi igual a zero, o elemento é estável, então vamos ver. Eu tenho A em função do tempo, vai ser igual a zero, multiplicado pela exponencial, o K é zero, logo aqui em cima vai ficar o quê? Zero. Por quê? Qualquer valor multiplicado por zero é zero. Um detalhe aqui importante, gente. Qualquer valor elevado também a zero, vale quanto? Vale 1. Se eu tenho 10 elevado a zero, é 1. 100 elevado a zero, é 1. Logo, eu tenho que a atividade final vai ser igual à atividade o quê? Inicial. Porque esse valor aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 1, porque exponencial elevado a zero é 1. Logo, a zero vezes 1 é zero. Pensem, isso é propriedade matemática, tá? Isso não tem nada a ver com conceito físico, por incrível que pareça. Conceito físico eu acabei explicando aqui em cima. Então, se eu tenho aqui a atividade final igual à atividade inicial, quer dizer que não houve o quê? Variação da atividade ao longo do tempo. Quer dizer que esse elemento é estável. Esse elemento é estável. Muito bom. Logo, a alternativa correta é a alternativa A. Com isso, terminamos mais um exercício. Espero que você tenha gostado, né? Foram exercícios diferentes que eu separei para vocês e vou fazer outros, tá? Vou interromper aqui e vou continuar novamente com vocês. Grande abraço, Samuel Queiroz.